Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Josniel Krause, você está no Teofilia e o livro que nós vamos fazer a resenha hoje é Long Before Luther. Muito bem, então desta vez é um livro aí sobre Lutero, sobre a teologia luterana e de como Lutero não vai tirar a sua teologia do ar, né? Não vai inventar a sua teologia, mas uma tradução livre do título, né, seria muito antes de Lutero. Então, como Lutero vai depender, na verdade, de todo o desenvolvimento teológico, desde a patrística, né? Na verdade, desde o Novo Testamento, né? Desde os ensinos do próprio Cristo e dos ensinos apostólicos, passando por toda a patrística, a Idade Média, enfim. A Idade Média, assim, daí há algumas diferenças mais significativas, mas, cara, um livro interessantíssimo. Ele é publicado em 2017, né, a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, né, de 1517, né, quando Lutero prega as 95 teses na porta do castelo da igreja de Wittenberg, na Alemanha, para então 2017, né, temos aí um intervalo de 500 anos. E teve várias publicações, vários lançamentos, assim, em comemoração ao acontecido, e esse aqui foi um deles, então. Ele é publicado pela Moody Publishers e Master Seminary Press, e tem como autor o Nathan Busenitz, que é um doutor em História da Igreja e com ênfase na teologia da patrística. Então, muito interessante mesmo, cara. Sabe do que está falando. Ele tem por prefácio um texto do John MacArthur, né, que é outro cara de peso, outro cara assim, de respeito, né? Mas a motivação deste livro aqui foi um acontecimento que se dá em 2007, que foi a conversão do Francis Beckwith ao catolicismo. E ele era então o presidente da Evangelical Theological Society. Então, um cara assim de renome, um cara, uma autoridade no que diz respeito à teologia evangélica. E em 2017 ele abandona a igreja evangélica para adentrar a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse Francis, ele é inclusive aqui, ó, coautor com o William Lane Craig e com o J.P. Moreland desse livraço aqui, né? Ensaios Apologéticos, um estudo para uma cosmovisão cristã. É um excelente livro, muito legal mesmo. E ele é um dos coautores, né? Esse aqui ele é publicado num primeiro momento em inglês antes dessa reviravolta, né? De 2004 é este livro, e aqui no Brasil já foi um pouco depois, em 2006 foi publicado aqui. Mesmo aqui no Brasil foi publicado ainda antes dessa mudança na vida dele, né, para o catolicismo. E aí, cobrado, né, explicações dele, né, o porquê dessa conversão para o catolicismo. Isso aconteceu com mais autores, né, o Peter Kreeft é outro que foi para o catolicismo, né. E ele diz que, olha, olhando para a história da igreja e tal, eu entendo que os pais, né, que a igreja primitiva, a igreja ali do período patrístico, né, dos primeiros séculos da história, ela é muito mais próxima da igreja católica apostólica romana do que das nossas igrejas evangélicas, né, da nossa teologia protestante. Né? Essa foi assim a colocação dele, colocação de mais alguns, né, nesse sentido. E aí esse livro ele surge meio que como uma resposta a isso, mas como assim? Vocês acham que a teologia luterana é uma invenção teológica, é uma inovação teológica aí no século XVI? E aí ele vai mencionar a questão de um desafio num dos fóruns de internet, né, deu um monte de reboliço na ocasião, né, dessa conversão. E em algumas dessas discussões na internet, teve alguém que, numa tradução livre aqui, né, escreveu, né, desafio qualquer um a encontrar as crenças e práticas protestantes atuais antes de 1500, né? Então foi um desafio lançado ali por um dos católicos, né, que estavam no fórum ali discutindo, e o nosso amigo Nathan Busenitz aceitou o desafio, né, e aí lançou esse livro mostrando
aí como a nossa teologia protestante ela é muito anterior ao próprio Lutero, né? E aí vamos lá. O capítulo de número 1 vai ser chamado Uma Invenção ou uma Redescoberta. E aí ele vai mencionar aqui a questão dos 5 solas, né, que é assim uma base bem norteadora para a teologia protestante. As 5 solas é sola fidei, que é então somente a fé, sola gratia, somente a graça, sola escritura, então somente a escritura. Isso aqui talvez eu preciso até já comentar sobre sola escritura, que não quer dizer que a gente só lê a Bíblia, né? Pessoas, teólogos de um livro só. Não, a gente baseia bastante coisa na patrística, isso vai ficar claro aqui ao decorrer da nossa resenha, mas como fonte autoritativa, né, como a nossa regra de fé e de vida é a Bíblia, aí sim, somente a Bíblia. A tradição, né, os teólogos posteriores a gente usa como interpretação da escritura, como assim cristalização da nossa teologia, mas não como norma autoritativa, né? A gente entende que não, a tradição pode errar, né? Os autores patrísticos se concordam entre si em alguns pontos e tal, é impossível que todos eles estejam certos em tudo, né? Então a gente usa assim para dar aquele norte, né? Aquele norteado, mas a gente valoriza sim também a questão da tradição e dos autores aí dos primeiros séculos também, tá? Então sola escritura é um dos solas, né? Depois solus Christus, então somente Cristo, e por último soli Deo Gloria, então somente a Deus a glória. Esse já é assim um sola que é um dedinho de Calvino, né? Até então é bem centrado na teologia luterana, os 4 primeiros solas. A gente até fala dos 4 pontos do luteranismo. E aí tem esse quinto sola, o Soli Deo Gloria, que também não está errado, né? Nós luteranos também não questionamos a existência desse quinto sola, né? Então eu vou considerá-lo aqui também. E no livro ele menciona, tá? O quinto sola. E aí eu cito aqui o R.C. Sproul, ou melhor, o autor aqui cita o R.C. Sproul, eu traduzi e vou ler a citação dele, tá? Os reformadores do século XVI não estavam interessados em criar uma nova religião. Eles estavam interessados não em inovação, mas em renovação. Eles eram reformadores e não revolucionários. A única base autoritativa para os seus ensinos era a palavra de Deus, né? Que é aquele princípio do sola escritura, então. Ainda assim, eles também apelavam em um senso secundário aos pais da igreja, os líderes cristãos dos primeiros séculos, para demonstrar a afirmação histórica de suas visões, né? Então, para demonstrar ali que não, ó, a gente não está ensinando nada de novo, a gente não está criando teologia. Tá aqui, ó, Ambrósio já falava isso, Agostinho já falava isso, Irineu já falava isso e por aí vai, né? Mas vamos seguindo. Ainda no capítulo de número 1, ele vai mencionar que o Alistair McGrath, então, num senso assim, num aspecto de crítica aqui ao Alistair McGrath, né? Ele menciona um livro do McGrath chamado Justitia Dei, que seria então um termo latino para Justiça de Deus, um livro que nós ainda não temos traduzido, tá? Mas segundo o autor aqui, é um livro sobre a história da justificação. Este livro até é interessante, né? Até me interessa também, mas ainda não tive acesso a ele. E o autor aqui, né, a minha tradução, em vários de seus livros, incluindo Justitia Dei, McGrath afirma que a doutrina da reforma da justificação somente pela fé, então a questão do sola fidei, tá? O livro todo ele vai se concentrar nessa parte do sola fidei, tá? Um dos solas, dos 5 solas da reforma protestante. Então, a justificação somente pela fé foi uma novidade do século XVI, desconhecida nos primeiros 1.500 anos do pensamento cristão. E isso me surpreendeu um pouco, porque eu gosto muito do McGrath e já li alguns livros do McGrath, entre eles esses aqui, ó. Esses todos aqui já foram lidos por mim. E se tem uma coisa que eu aprendi com o McGrath é que a teologia da reforma protestante não surge do nada, não cai do céu ali de repente, e especialmente neste livro aqui, Origens Intelectuais da Reforma, onde, por exemplo, a questão do sola escritura
Ele vai mostrar aqui como, não, já existe uma tradição dentro da Igreja Católica que valoriza muito mais a questão da escritura em contrapartida à tradição e tudo mais. Eles dão assim, um valor secundário à tradição. Então, o Lutero, tudo que ele defende, na verdade, é um desenvolvimento daquilo que ele já foi ensinado, né, da escola da Via Moderna, né, os seguidores de Guilherme de Ockham. Então, ele é um fruto do seu tempo nesse sentido, um desenvolvimento teológico. E foi uma das coisas que eu sempre tomei bastante para mim, e principalmente por conta do McGrath. E aí, de repente, talvez eu não tenha prestado atenção o suficiente para notar essa questão de que esse aspecto da justificação pela fé somente, né, o sola fidei, não teria sido, de acordo com McGrath, um desenvolvimento, teria sido mesmo uma inovação teológica na cabeça dele. E aí, deixa eu pegar de novo esses livros, vamos dar uma nova buscada, né? Se eu me encontro alguma coisa para ver se o autor está certo, ou talvez ver que ele está errado, né? E contrapor essa afirmação dele. E aí eu encontrei aqui em O Pensamento da Reforma uma citação do McGrath que realmente acaba fazendo muito sentido, daí essa crítica que esqueço o sobrenome dele, o Busenitz faz para o McGrath. E lá na página 153, então, o McGrath vai afirmar justamente essa questão aí da inovação, né, como justificação pela fé sendo uma inovação teológica. Tá? Embora Agostinho tenha ensinado que o pecador é tornado justo na justificação, Melanchthon, aqui Melanchthon então é assim o braço direito de Lutero, né? Melanchthon é um professor de grego em Wittenberg, um cara mais novo que Lutero, mas se torna-se o braço direito, um dos grandes líderes do luteranismo, e vai se tornar o grande líder do luteranismo com a morte de Lutero, né? Então ele é o braço direito dele. Então, Melanchthon ensina que ele é considerado justo ou declarado justo e não tornado, né? É uma questão legal, é uma questão assim, Deus declara a pessoa justa, tá? Para Agostinho, a justiça justificadora é transmitida. Para Melanchthon, é imputada, no sentido de ser declarada como justa. Melanchthon agora traça uma clara distinção entre o evento de ser declarado justo e o processo de ser feito justo. Né? Então a questão da justificação, né? Eu sou declarado justo no momento da minha conversão, né? Eu sou ali, que eu sou justo, né? Porque me é imputada a justiça que é de Cristo, uma justiça então extra nós, né? De fora de nós. E a partir dali, então, a gente adentra num processo de santificação, onde então a gente se torna santo, se torna justo, né, aos poucos. É um processo, então, que se inicia ali. É até importante mencionar que, embora sejam distintas, né, Melanchthon, a teologia luterana faz essa distinção entre os dois, mas eles são inseparáveis. Um vai implicar o outro, e o outro implica o primeiro, né? Então, eles são juntas, mas não se confundem, né? Há uma distinção ali. E o McGrath vai dizer que, Agostinho não faz essa distinção. Para Agostinho, a pessoa só é justa tornando-se justa, e não sendo somente considerada, sendo imputada a justiça de Cristo. Então, o Melanchthon traça essa distinção, né, entre justificação e o segundo, santificação ou regeneração. Um pouquinho depois. A importância desse desenvolvimento reside no fato de que ele marcou uma ruptura total com o ensino da igreja até aquele momento. Vejam só, né? Do tempo de Agostinho em diante, a justificação sempre foi entendida como se referindo tanto ao evento de ser declarado justo, como ao processo de ser tornado justo. O conceito de Melanchthon de justificação forense diverge radicalmente disso. Como isso foi assumido praticamente por todos os principais reformadores na sequência, tornou-se uma diferença padrão entre os protestantes e os católicos dali em diante. Um texto, né, que talvez eu não tenha dado a devida atenção quando eu li, né, a primeira vez este livrinho aqui, né? Eu tive que agora rebuscar a citação aí para ver se o Busenitz
tinha a razão ou não. E aparentemente, o cara tem razão mesmo. E aí ele vai estar aí mostrando ao longo do livro que não. Enfim, vamos ver aí, vamos seguindo a resenha aí do nosso livro. Capítulo de número 1 ainda ele vai tratar então essa justificação forense, que é esse aspecto da declaração de Deus da nossa justiça. Então não é o fato de nós estarmos sendo feitos justos já de cara, mas nós somos declarados justos por Deus porque nos é imputada a justiça de Cristo. Justiça de Cristo então nos acoberta, por assim dizer. Então Deus olha para nós e vê em nós a justiça de Cristo. E a partir dessa justificação inicia-se o processo então de santificação. Faz essa distinção. O Busenitz aqui também menciona isso, a distinção então entre justificação e santificação ou regeneração, né, como sendo daí então um processo. E eu cito ele aqui a tradução. Nesta base, ele conclui que ninguém, nem na era patrística, nem na era medieval, se referindo aqui ao Alistair McGrath, né, antecipou o entendimento dos reformadores da justificação. De acordo com McGrath, a doutrina da reforma do sola fide, somente a fé, foi uma inovação introduzida no século XVI. E aí vamos aí estar mostrando, vamos estar verificando aí ao longo do livro se isso é verdade ou não. Agora seria interessante talvez eu mencionar a divisão do livro, né? O livro é dividido em 4 partes, sendo a primeira dela essa que nós já vimos agora há pouco, né? Os reformadores e a justificação. Depois a parte de número 2, onde ele começa a analisar os autores, as afirmações, a teologia do período patrístico. Vamos lembrar que ele é doutor em História da Igreja com ênfase na teologia patrística. Tá? Então ele vai tratar a igreja antes de Agostinho, a parte 3, Agostinho e a justificação, então ele vai ter uma parte inteira só sobre Agostinho, que é inquestionavelmente o teólogo mais importante do período patrístico, e depois a igreja depois de Agostinho, né? Então ele faz essa distinção, né? Antes de Agostinho, né? É quase um AA e DA, né? Antes de Agostinho e depois de Agostinho, né? A igreja. Vamos lá, capítulo de número 4, salvo pela graça. Aqui ele vai então mencionar um bocado desses autores, né, recheado de citações o tempo todo. Vai citar o Clemente de Roma, o Orígenes, o Ambrósio. Ambrósio é até interessante porque o Ambrósio ele aparece inclusive na Confissão de Augsburgo, a nossa confissão de fé luterana. Sim, eu tenho ela aqui ó, em minhas mãos, a Confissão de Augsburgo, e eu separei essa citação, ó, no artigo de número 6 da Nova Obediência. Eu vou ler aqui o artigo, ó. Ensina-se ainda que essa fé deve produzir bons frutos e boas obras, e que, por amor de Deus, deve-se praticar toda sorte de boas obras por ele ordenadas, não se devendo, porém, confiar nessas obras como se por elas se merecesse graça diante de Deus, porque né, só a graça, né, somente a graça e não as obras. Né? Pois é pela fé, então, sola fide, em Cristo que recebemos perdão dos pecados e justiça, como diz o próprio Cristo. Depois de haver desfeito tudo isso, deveis dizer: somos servos inúteis. Assim também ensinam os pais, então os pais aqui a patrística, pois Ambrósio diz: assim está estabelecido por Deus que aquele que crê em Cristo é salvo e tem a remissão dos pecados, não por obras, mas pela fé somente. Vejam só, pela fé somente. Já se torna ali o sola fide, né? Sem mérito. Não só Ambrósio, né, a confissão vai ter outros pais, né, Agostinho, por exemplo, estará sendo citado aqui no artigo 18, né, do livre-arbítrio, onde no segundo parágrafo, né, e para que possa reconhecer que nisso não se ensina novidade, eis aí as claras palavras de Agostinho a respeito do livre-arbítrio, aqui citadas no livro 3 do... Enfim, ele vai citando aí, coloca, né, a citação toda, e é assim o tempo todo, ele vai mencionando aqui cara da patrística, vai mencionando concílios, principalmente os concílios ecumênicos, né, os 3 primeiros,
Cara, a gente sempre se baseia na tradição, sempre se baseia também na antiguidade, tá? Vai mencionar também o Justino Martin, o João Crisóstomo, cara, recheado aqui de citação desses caras mostrando como sim, eles concordam com vários desses pontos da reforma protestante. A reforma protestante não tirou do ar. Passo a ler aqui uma citação, né, uma tradução. Por um lado, Crisóstomo, né, vamos voltar aqui ao Crisóstomo, pode dizer que a única coisa que fornecemos é a nossa fé. No entanto, ele está certo de que em si mesma a fé em si mesma não é considerada uma obra, mas sim um presente de Deus. Então vejam só, tanto o princípio sola fide quanto sola gratia é afirmado aqui, porque é apenas pela fé aquilo que nós temos, então sola fide, mas a própria fé em si mesma também é um presente de Deus, então sola gratia, né? Somente a graça. Aí, sobre a justificação, né? A declaração divina, mais um capítulo, tá? Ele vai mencionar aqui o Atanásio de Alexandria, o Basílio de Cesareia, Gregório de Nissá, o Crisóstomo de novo, Cirilo de Alexandria. O Cirilo ele já é daí um contemporâneo assim do Agostinho. Ele é um pouco mais velho que Agostinho, então ele nasce antes, ele é mais velho, mas eles vivem juntos, né? Então ele já seria assim do período agostiniano, né? Passo a ler uma tradução, né? Uma pesquisa no corpus da patrística, então nos escritos, né, enfim, da patrística como um todo, né, então revela que uma concepção forense da justificação pode de fato ser encontrada nos pais da igreja antes de Agostinho. Essa é a conclusão dele, né? Ele vai demonstrando ao longo do capítulo, a partir de várias citações das obras deles, esse entendimento da justificação do modelo forense, então de eu ser declarado justo, né, da linguagem dos pais ser sempre essa linguagem de tribunal, né, do pecador que é culpado e é declarado inocente, de que ele é liberto da culpa, sempre essa questão assim de tribunal, de justiça, de condenação e justificação, né? Então sim, a justificação no sentido forense, ela já descende ali da patrística pelo menos agostiniana, né? E aí a gente vai ver aí o resto, né? Distinção entre justificação e santificação. Aqui é interessante mencionar também que embora haja essa distinção na reforma protestante, né? Justificação, santificação, mas elas são inseparáveis. São inseparáveis. E aqui ele vai falar isso, né? Vai mencionar essa inseparabilidade entre as duas, né? Alguém que é declarado justo, ele vai ser tornado justo também, vai sofrer por assim dizer, mas vai sofrer esse processo de santificação, tá? Então não é uma licença para pecar, né? Não, eu fui justificado, agora eu posso, né? Não, a gente vai passar por esse processo então de santificação. Então, claro, ambos vão ver assim, tanto lá o período patrístico quanto os reformadores, eles são inseparáveis, tá? Talvez haja ali às vezes uma confusão de nomenclatura, coisa assim, mas é inseparável. Eu passo a ler uma citação traduzida. Assim como os reformadores, eles, os pais, né, insistiram que a fé sem obras é morta, significando que, embora a justificação é pela graça mediante a fé salvífica sempre se evidencia nos frutos das boas obras. Cara, é aquilo que eu acabei de ler aqui, né, no artigo da nossa Confissão de Augsburgo, né? Cara, eles estão afirmando exatamente a mesma coisa, né? Embora a salvação seja pela fé, é importante essa continuação das boas obras depois, né? Esse processo, então, de santificação. Capítulo de número 6, a grande troca. Aqui ele vai tratar então sobre essa ideia da imputação da justiça de Cristo em nós, né? Então a justiça que nos justifica não é a nossa própria, mas é a justiça de Cristo que nos é imputada, então que é considerada nossa por Deus para a nossa justificação, para essa declaração da nossa inocência daí. E eu passo a ler aqui uma citação traduzida. Como nós temos vistos,
Evidências dos escritos dos pais da igreja mostram que eles foram capazes de falar sobre a justificação em termos forenses, então essa questão legal, né, de ser declarado justo. 2. Distinguir entre a justificação e a santificação. 3. Fazer afirmações que antecipavam a doutrina da justiça imputada. Consequentemente, uma convincente defesa pode ser feita por significantes níveis de continuidade entre os pais da igreja pré-agostinianos e os reformadores do século XVI. Cara, vale muito a pena ler isso aí, ver citação por citação, é muito interessante mesmo. Vamos para a parte de número 3, falar sobre Agostinho de Hipona. Agostinho e a justificação, e aí a gente vai para o capítulo de número 7, um precursor para os reformadores? É uma pergunta, e eu passo a ler uma citação aqui traduzida. Primeiro, tanto Agostinho quanto os reformadores enfatizaram a primazia da soberania de Deus na salvação. Agostinho entendeu a eleição como ancorada no eterno decreto de Deus na predestinação. Salvação era fundamentada na escolha de Deus e não do homem. Como ele explica, o eleito de Deus não é aquele que foi escolhido porque creu, mas aqueles que são escolhidos para que creiam. Então é um ponto importante na Reforma Protestante que já era antecipada lá por Agostinho, essa questão aí da eleição apenas pela graça, baseando-se apenas na decisão do próprio Deus. Capítulo de número 7 ainda, mais uma tradução aqui citada. Segundo, Agostinho, como os reformadores, reconhece a realidade da depravação humana. A natureza humana é completamente corrompida, notando que o descrente será um escravo do pecado. Isso lembra até o Lutero e a sua ideia do servio arbítrio, Então, o arbítrio nosso que é escravo do pecado. Isso também já é defendido por Agostinho. Terceiro, como os reformadores, Agostinho ensinou que, embora os crentes não se tornem sem pecado no momento da regeneração, a penalidade por seus pecados não é mais imputada a eles. Vejam só a questão da imputação. Ao invés disso, o débito por seus pecados é pregado na cruz, tal como a punição devida a eles é paga por Cristo. O pecador culpado é declarado inocente porque o peso do seu pecado não é mais contado sobre ele, Então tem aquela questão da justificação forense, da imputação, tá tudo aqui, Quarto, ambos, Agostinho e os reformadores, ensinaram que a justiça divina com qual os crentes são justificados é um presente de Deus. Tal justiça é recebida pela fé, a qual também é um presente de Deus. Aquilo que Ambrósio já tinha dito antes ainda também, Finalmente, Agostinho, como os reformadores, insistiu que um pecador não remido não pode fazer nada para merecer a salvação pelas obras antes da sua conversão. Então, vários pontos aí em comum entre o ensino agostiniano e o ensino reformado, dos reformadores. Reformado aqui não no sentido dos presbiterianos ali e tal, mas reformado no sentido de vir dos reformadores, entre eles Lutero também. E aí ele vai citar aqui uma carta de Agostinho que eu quero ler também, esse escrito do próprio Agostinho. Na parte anterior eu acabei por não mencionar, não expor nenhuma das citações dos pensadores, embora esteja aqui repleto de citações deles, mas eu quero deixar vocês aí na curiosidade para vocês adquirirem e lerem também esse livro. Agora, essa carta aqui de Agostinho eu vou ler ela. Nenhum homem pode dizer que foi pelo mérito de suas próprias obras, ou pelo mérito de suas próprias orações, ou pelo mérito da sua própria fé, que a graça de Deus é conferida sobre ele. Nem supor que seja verdadeira a doutrina que aqueles hereges sustentam de que a graça de Deus é dada a nós na proporção dos nossos próprios méritos. O Agostinho aqui, ele não está negando sola fide, já que ele fala que nem o mérito da própria fé, mas é que mesmo a fé não é própria, mesmo a fé também é graça, também é presente. Então é pela fé, mas é somente a graça mediante a fé.
né? Então é pela fé, mas mesmo essa fé não é própria, então não é mérito também é graça, também é presente, nesse sentido, tá? E aí ele vai começar a pôr a questão das possíveis diferenças entre Agostinho e os reformadores, né? Até aqui a gente viu essa questão da graça somente, né, em Agostinho. Mas e como é que fica daí esse somente a fé em Agostinho, né? E aí ele vai ter uma citação aqui um pouco mais longa sobre as possíveis diferenças entre Agostinho e os reformadores. Eu passo a ler. Essas alegadas diferenças podem ser sumarizadas em 4 pontos. Primeiro, Agostinho viu a justificação como um processo vitalício no qual os crentes são feitos justos, né? Aquilo que a gente mencionava antes que o McGrath escreveu, no seu Pensamento da Reforma, né? Então ele vê a gente como essa justificação é o tornar-se justo, enquanto os reformadores entenderam a justificação como um pronunciamento legal no qual os crentes são declarados justos, então, né? E não feitos. O ser feitos justos é posterior, é o processo de santificação. Segundo, Agostinho não deu atenção para a diferença entre a justificação e a santificação. Por contraste, os reformadores mantiveram uma clara distinção entre os dois. Terceiro, para Agostinho, a justiça justificadora é transmitida aos pecadores que então se torna a parte interna deles. Por contraste, os reformadores ensinaram que a justiça justificadora é imputada aos pecadores, e então eles são cobertos com a justiça externa, né, a justiça extra nós, né, de Cristo. Finalmente, os reformadores ensinaram que os crentes são justificados pela fé somente. Agostinho, de acordo com alguns professores contemporâneos, ensinou algo próximo de justificação por love alone. Daí ele coloca no Leonardo, seria uma coisa meio somente pelo amor, né? Com base nesses critérios, alguns afirmam que o entendimento de Agostinho da justificação era fundamentalmente diferente do de Lutero, Calvino e outros importantes reformadores. E aí, com base nisso, agora ele passa a verificar, né, a analisar cada uma dessas alegações. Vamos para a questão da justiça forense, então, o tornar-se justo ou ser declarado justo, na visão de Agostinho. Eu passo a ler mais uma citação aqui traduzida. A primeira razão para isso foi a dependência de Agostinho da tradução latina da Bíblia, né? A Bíblia é traduzida por Jerônimo, que também é um contemporâneo de Agostinho, um pouco mais velho que ele. Então o Agostinho ele vai acabar se baseando bastante na Vulgata Latina, que é essa tradução para o latim feita por Jerônimo, tá? Então, a tradução latina da Bíblia, ao invés das línguas originais das Escrituras. A palavra grega, traduzida por justificar, significa declarar justo. Então, significa essa visão forense de justiça. Mas isso foi traduzido pela palavra latina justificare, porque é um i, a qual Agostinho tomou como significado fazer justo. Então, um dos motivos para talvez Agostinho ter essa diferenciação ali entre o ser declarado justo e o justo, né, ser feito justo, é por conta da sua utilização da versão latina da Bíblia, da Vulgata Latina, ao invés do próprio grego. Tá? Doutor da Graça, o capítulo de número 8. É importante notar que Agostinho nunca abordou a doutrina da justificação de uma forma sistemática. Então, o Agostinho não sistematizou as suas ideias a respeito da justificação. Enquanto Agostinho algumas vezes fala da justificação de modo que parece congruente com o posterior ensino católico romano, em outros lugares ele faz afirmações com as quais os reformadores protestantes poderiam concordar e efetivamente concordavam, efetivamente usavam os escritos de Agostinho a seu favor, né? Citavam ele um bocado. Ainda no capítulo de número 8 ele vai citar um tal de John Gerstner, que eu não conheço, mas ele vai escrever algo muito interessante aqui. Muitos teólogos históricos interpretam ele, o Agostinho de Hipona, como confundindo justificação com a santificação, né? Então, o ser justificado é o tornar-se justo, né? Então, estamos falando de justificação e o processo
de santificação. Agostinho, para alguns teólogos, faz essa confusão ali por conta do seu entendimento da justificação como tornar-se justo. Na qual a justificação é meramente uma parte. Isso não é preciso, entretanto. Embora Agostinho considere justificação e santificação inseparáveis, assim como os reformadores também, eles não são indistinguíveis. A justificação agostiniana leva à santificação, mas não se confunde com ela, né? Então, na visão do Gerstner, essa confusão que Agostinho teoricamente faz é uma má interpretação, um mau entendimento do que Agostinho vai dizer. Ele vai dizer coisas que parecem concordar com isso em determinados momentos, mas vai em outros pontos, em outras colocações suas, deixar bem claro a distinção que ele faz entre o ser declarado justo e o tornar-se justo posteriormente, né? E claro, dificulta aqui o fato dele estar sempre usando a Vulgata Latina, né? Isso acaba contribuindo para essa confusão que se faz em torno da teologia agostiniana. Justificação somente pelo amor, né? Pelo amor somente, é uma coisa curiosa. E ele vai afirmar aqui: com certeza, Agostinho enfatizou que a fé genuína será evidenciada pelas obras do amor na vida do crente, assim como a nossa confissão de Augsburgo aqui, né? Mas isso dificilmente é o mesmo que afirmar que Agostinho ensinou a justificação pelo amor somente, né? A sola caritas, né? Então, outro entendimento que o autor vai entender como um pouco equivocado a respeito do Agostinho. O que o Agostinho está sempre defendendo é que sim, o amor terá que ser uma evidência presente da fé justificadora, mas não é o amor quem estará justificando, né? Ele é uma evidência. E vamos partir agora para a igreja, então, depois de Agostinho, né? A quarta parte do nosso livro, e daí nós vamos para o capítulo de número 9, perdoado do pecado. E eu passo a ler uma citação traduzida. Como a igreja primitiva, há evidências dos escritos dos teólogos pós-agostinianos de que a salvação é recebida por graça mediante a fé, à parte das obras. Exemplos podem ser encontrados tanto na igreja oriental quanto na igreja ocidental. Ainda no capítulo de número 9. Não obstante, é significante notar que os reformadores não foram os primeiros a usar a frase sola fide, somente a fé, em sua interpretação de Romanos. Isso na página 138 ele diz. E aí ele vai mencionar, vai ter uma nota de rodapé, nota de número 138, onde ele vai mencionar vários nomes dos pais do período patrístico ali, que já usam o termo sola fide, ou pelo menos a ideia do sola fide. Entre eles está ali o Orígenes, o Agostinho, o Cirilo de Alexandria, até o Tomás de Aquino aparece, o Crisóstomo também já foi citado inclusive aqui, né, pela fé somente. Então a ideia sola fide já está presente muito antes do próprio Lutero e dos reformadores e tudo mais. E aí depois ele vai começar a mencionar autores bem mais posteriores, né, já entrando aí na Idade Média, dos quais os principais vai ser o Bernardo de Claraval e o Anselmo de Cantuária. O Anselmo de Cantuária é inclusive o responsável pelo argumento ontológico, né, que Deus é o máximo ser cujo nada maior pode ser pensado. E se ele existe apenas na ideia, e ele existe na ideia porque a gente tem algo em mente quando fala em Deus, mas não na realidade, e aquilo que existe na realidade é maior do que aquilo que existe apenas na mente, então se Deus existe apenas na mente e não na realidade, então qualquer coisa que existe tanto na mente quanto na realidade seria maior do que o maior ser cujo nada maior pode ser pensado, que seria então um absurdo lógico e portanto é falso. Esse é basicamente aí o argumento ontológico de Anselmo de Cantuária. Claro que ele desenvolve muito mais, né, o argumento, ele defende de forma muito melhor, mas basicamente essa é a ideia. Tá? Passo a ler aqui uma citação traduzida a respeito deles. Anselmo, então Anselmo de Cantuária, ensinou que os seres humanos devem a Deus um débito de honra por conta de seu pecado.
Como Anselmo explica, todo mundo que pecou está sob uma obrigação de reparar a Deus a honra que lhe foi violentamente tirada, e essa é a satisfação que todo pecador está obrigado a dar a Deus. Porque Deus é justo, ele não pode simplesmente apagar o débito do pecado que é devido a ele. Consequentemente, pecadores não podem ser salvos sem pagar toda a dívida que eles devem. Entretanto, eles são completamente inaptos a fazer isso. Nós, enquanto pecadores, não podemos pagar essa dívida. Cada pecador é preso por uma dívida que ele não pode pagar, tendo se atirado nesse estado de incapacidade pela sua culpa. Apenas Deus é apto para fazer a satisfação que é requerida. Consequentemente, uma vez que apenas Deus pode e apenas humanos devem fazer a satisfação necessária, isso deve ser feito por alguém que seja ambos, Deus e humano. E é aí que entra então a figura de Jesus, né? O próprio Deus encarnado, que é então o único capaz de pagar a dívida que é devida ao próprio Deus, né? Então é o seu atributo divino de ser justo que impossibilita que Deus simplesmente esquece os pecados, né? E coloca pano esquece. Não, ele é justo, ele quer, ele cobra o pagamento pelo pecado, né? A culpa deve ser sanada, deve ser paga. E claro, só que essa culpa acaba caindo sobre o próprio Cristo, então, e aí a sua justiça pode nos ser imputada porque ele foi lá e pagou, quitou essa dívida que existe por conta da culpa, né, do pecado contra Deus. Capítulo de número 10, contado como justo. E aqui ele vai falar novamente a respeito da justificação e santificação, essa diferenciação entre elas. É verdade que os medievais definem a palavra justificação como que incluindo uma mudança real no pecador. Então uma coisa, né, o tornar-se justo. Essa ideia é teoricamente agostiniana, né, que Agostinho por vezes vai parecer afirmar. O que impede eles de usarem a terminologia protestante, porque o protestante depois vai fazer a distinção da justificação enquanto ser declarado justo e a santificação, o ser tornado então justo, né? Mas isso por si mesmo não impede de eles usarem a distinção protestante com outras palavras. Então talvez a terminologia seja diferente, mas o conceito, a ideia que está ali presente é a mesma, com outros termos, né? Com outras então palavras. Ainda no capítulo de número 10, as controvérsias doutrinais do século XVI necessitavam de um nível mais alto de precisão da parte dos reformadores, né? Então precisão teológica, né? Isto é, portanto, compreensível que os reformadores, em face das controvérsias, formalizassem e distinguissem o que havia sido previamente deixado indefinido. Os reformadores estavam refinando a doutrina e não inventando uma nova teologia. Então é uma questão, né, de cristalização, né, de refinamento, de desenvolvimento, né? Uma vez que está todo os debates ali entre católicos romanos e os protestantes, né, tá que o nível de entendimento teológico deve ser muito mais alto. Eles precisam, não é isso, não é aquilo, eles precisam ser muito claros no que eles estão ensinando e, portanto, a necessidade de se definir com mais clareza aquilo que antes estava sendo afirmado, às vezes de forma não tão sistemática, né? Estava sendo afirmado de modo um tanto indefinido. Continuando, uma citação traduzida: embora os reformadores estavam articulando a doutrina da justificação de um modo mais preciso, eles não foram os primeiros a estabelecer distinções entre a justificação e a santificação, né? Isso não é exclusividade deles, não. E aí na página 158 ele vai afirmar que tanto Lutero quanto Calvino frequentemente citavam o Bernardo de Claraval, né, favoravelmente. É interessante isso aí, cara. É um autor aí já da Idade Média, né, nem lá do período patrístico, já adentrando a Idade Média, que eles sempre citavam favoravelmente a seu favor, né, a favor da sua teologia.
E aí o capítulo de número 11 é chamado Fechando o Círculo. Eu acho que é uma tradução que se aproxima ali do que ele coloca como título, né? E eu passo a ler na página 163. Baseado na totalidade da nossa pesquisa histórica, simplesmente não se pode manter que o entendimento da reforma sobre a justificação era uma inovação teológica nunca antes antecipada na história da igreja. E é assim que ele conclui o seu livro, né? E aí, como um apêndice, ele ainda vai ter um apêndice bem interessante que se chama Vozes da História, onde ele vai colocar uma série de citações aqui das obras. Deixa eu até mostrar para vocês, né? Vozes da História, onde ele começa um bocado de citações. Vai começar com o próprio Jesus, vai passar por vários dos apóstolos, né? Vários dos textos bíblicos, e começa a entrar em todos eu acredito que não, mas vários dos autores patrísticos, né? Clemente de Roma, Policarpo, a Epístola de Oneto, Ireneus de Lyon, Orígenes, tem, cara, muita coisa aqui, o Crisóstomo, Jerônimo, o Agostinho de Hipona, Cirilo de Alexandria, Anselmo de Cantuária, e vai terminar com o Bernardo de Claraval, né? Esse vai ser o último que ele menciona aqui. Mas é um apêndice muito útil, porque é uma série aí de citações diretas desses autores, demonstrando a sua teologia bastante próxima daquilo que os reformadores posteriormente vão defender. Cara, é um livro muito legal, vale muito a pena, gostei bastante mesmo do livro, foi uma ótima leitura. E é um inglês fácil, assim, um livro que flui muito bem, né? Então talvez até um livro bacana para quem está aí aprendendo o inglês, né, e quer exercitar lendo livros em inglês. Cara, essa aqui é uma boa pedida, é um livro que eu recomendo fortemente. Jasniel, mas eu não sei ler nada em inglês, eu não domino inglês. Pois é, então tá na hora de aprender, né? Aprender a ler inglês, cara. Não, é legal, é bacana, tem muito livro muito bom que não tem sido traduzido, né? Embora tenha sido traduzido muita coisa bacana, o mercado aí nacional tá com muita coisa bacana sendo lançada, então literatura não falta, mas também tem muita coisa muito boa em inglês que ainda não foi traduzido para nós. Então quando a gente domina uma segunda língua, né, aí o inglês é bacana, que possibilita que a gente leia. Mas se não tem jeito e você gostaria de ler algo similar em português, nós temos este daqui, que eu vejo que tem uma certa similaridade, tá? Pilares da Graça, do Stephen Lawson. Aqui ele vai tratar então desde o ano 100 até 1564, então ele vai tratar um período longo da história, mas ele também vai demonstrar que a teologia dos pais, né, do pessoal da patrística, e como essa teologia está tão próxima da teologia nossa, protestante, como eles lá já defendiam os aspectos que nós vamos defender hoje em dia. E ele vai passar aqui, ó, pelo Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Justino Martin, Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago, Cipriano de Cartago, Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Ambrósio de Milão, Agostinho de Hipona, Isidoro de Serville, aí o Anselmo de Cantuária novamente, o Bernardo de Claraval novamente, e aí ele passa para a escolástica já, vai pegar o John Wycliffe também, John Huss, né, essa galera mais do período daí posterior, né? E aí segue Lutero e tal, Zwingli, essa galera toda, né, Calvino. Enfim, é um livro muito legal, também vale muito a pena, né? Já dá uma boa base, né? Ele é bem similar assim a esse daqui. Eu gosto muito dele também. Tá aí uma indicação então para quem não quer ler inglês ou não consegue ainda, aprendam. Esse aqui em português também vai estar o link aqui na descrição se você quiser adquirir a partir da Amazon, assim você colabora aí também com o canal Teofilia. Eu fico por aqui então e até mais, até o próximo vídeo.